Bom dia, iremos falar nesse momento sobre Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, um filósofo que está focando a sua filosofia e a direcionando para a educação, tratando principalmente questões da epistemologia, relacionado também à metodologia pedagógica e às propostas, vamos dizer assim, didáticas e pedagógicas relacionadas à formação do ser, à construção do saber. E aí, quando nós estudamos o Thomas Kuhn, nós vamos ver que mesmo, ele vai defender que mesmo havendo, mesmo ocorrendo problemas de cunho metodológicos, nas ciências naturais, não há, segundo Thomas Kuhn, controvérsias, sobre os fundamentos e a fonte que vem a ocorrer esta justa causa dessas controvérsias, que até para Thomas Kuhn são denominadas de paradigmas. Ele vai conceber e vai identificar essas controvérsias, como sendo paradigmas que surgem em meio à educação. Então, o material de estudo de Thomas Kuhn é justamente a história da física. Ele vai ser um filósofo que vai dedicar o seu tempo à história da física. E uma outra questão também é que, dentro desse contexto, justamente aquilo que Thomas Kuhn vai até considerar como paradigmas, descritos até como realizações científicas, universalmente será reconhecida, ou serão reconhecidas e serão discutidas, como soluções modelares. Soluções modelares essa para uma comunidade de praticantes, de uma determinada ciência. E uma outra questão também, que o material que vai discutir Thomas Kuhn, dentro dessa sua proposta de história da física, é justamente com a proposta de privilegiar um ponto de vista interno à ciência, que pode ser classificado como até sendo um internalista e não externalista, o Thomas Kuhn, em relação ou em resultado da sua proposta feita. Então, o objetivo de Thomas Kuhn é mostrar que a história tem um papel poderoso para enfrentar o dilema do historiador da ciência. E também as suas crenças obsoletas, como a noção medieval do filogismo, para explicar a combustão, é uma das questões que Thomas Kuhn vai tratar, e vai denominar que são mitos, e como mitos podem ser produzidos por métodos odiernos, e que podem ser chamados de ciência, e uma ciência que inclui conjuntos de crenças incompatíveis com as considerações científicas atuais. E aí Thomas Kuhn vai dizer que a história da ciência, ela não é cumulativa. As concepções viriam e se vêm e se chegam conforme a época em que estão ocorrendo. O que leva-se a concluir, então, que não há uma diretriz metodológica única. Thomas Kuhn ainda vai dizer que nos primeiros estágios uma ciência comporta concepções diferentes sobre a natureza de seu objeto de estudo. E vai usar de uma forma até aproximada aquilo que nós chamamos de regras de método, como observação e experimentação.
O que diferencia são as concepções, não o método que vai e pode sim alcançar o seu objetivo. E aí Thomas Kuhn vai dizer que aquilo que chamamos de incomensurabilidade de suas maneiras de ver o mundo e até de praticar a ciência, em Thomas Kuhn, se torna uma observação, tá? De que pode e deve restringir dramaticamente a extensão das crenças admissíveis, porque de outro modo ou meio vão conceder a oportunização e a efetivação da ciência. Mas, em contrapartida, não podem ser somente elas isoladas, porque determinam um conjunto semelhante e específico de determinadas crenças. Então, dentro de todo esse contexto, é que nós vamos ver surgir uma série de leis, uma série de propostas e de aplicações oriundas da proposição de Thomas Kuhn em querer quebrar paradigmas e construir métodos como não soluções, mas propostas de ampliação, de discussão e de absolvição de conflitos em meio à absorção dos conteúdos das ciências naturais. Era isso então que foi a grande proposta, a grande saga de Thomas Kuhn. E ainda continuando um pouco a falar de Thomas Kuhn, nós podemos dizer também que ele vai trabalhar questões pertinentes à construção de uma historiografia da ciência a partir do desenvolvimento que a ciência concedeu na sua construção e nos seus projetos em resultado do experiencialismo e da teoria aplicada para formar e fomentar os seus projetos. Obrigado a todos.